Dark Souls tem um HQ. Pois é, eu tava dando uma olhadinha na Enjoei, né, aquele site que tem as paradinhas com precinho bem bacana, inclusive eu paguei R$40 nessa daqui, e eu achei essa delícia aqui, né, de HQ de Dark Souls, que tem o Cavaleiro de Faraã na capa, né, a armadura de Dark Souls 2, que é o meu Dark Souls favorito, você pode me criticar o tanto que você quiser, e eu sou um grande fã de Dark Souls, né, então quando eu vi essa HQ por um precinho generoso, eu decidi comprar, né, afinal eu sou um grande fã, e você pode ver pelas duas figuras de ação, né, bonequinhos de Dark Souls que eu tenho no meu minimalista setup do meu computador. Eu tenho o Cavaleiro Artorias e o Black Knight e o anelzinho, né, do Calamity lá, que você consegue no Dark Souls 1. Eu sou um grande fã de Dark Souls, então eu decidi comprar e eu vou compartilhar aqui com vocês o conteúdo que tem nessa HQ aqui, né? Vamos lá, dar um resumão ali da história do que acontece. Enfim, a história se inicia logo após a maldição dos Undead se espalhar pelo mundo, né? Ou seja, está ali no finalzinho da Era do Fogo, né? Ela já está se acabando e os mortos-vivos estão voltando à vida. E nessa história nós acompanharemos a personagem principal, Fira, que é uma guerreira, né? Uma líder de uma ordem de cavaleiros da cidadela de Ishira, e o companheiro dela, que é o Aldrich. Eu não tenho muita ligação com o Aldrich de Dark Souls 3, eu não consegui ver nenhuma ligação, pelo menos na HQ, mas ele é um clérigo, enfim, ele só acompanha ela porque ele sabe das paradas, é isso. E essa história é contada por capítulos, então eu vou meio que dar um resumo dos capítulos conforme for passando a história. Enfim, no capítulo 1 já começa com a Fira e ela está começando a se tornar hollow, ou seja, ela está começando a perder sua humanidade, esquecendo de coisas do seu passado, como sua família, o seu grupo, né, a sua ordem que ela participava na cidade de Ishira, o seu comandante, que por algum motivo é o Soler, que eu não entendi até agora, mas ele faz uma participação aqui, eu não sei o porquê, mas ele é o Gold nessa história aqui também. Ela esquece brevemente o seu companheiro de viagem, Aldrich, o que é algo recente, né? Ou seja, o estágio de hollow dela já está avançando, né? E bem rápido. E eles dois se encontram em uma caverna de cristal meio parecida com aquela do Sif de Dark Souls 1, mas eu também não vi muita ligação com ela. E na verdade eles estão atrás aqui de um dente de dragão para fazer um certo ritual, para tentar parar a maldição temporariamente. E nesses explorar dessa caverna de cristal, eles encontram um cavaleiro de armadura de dragão, contendo, né, tal relíquia que eles precisam. Então, né, depois de uma luta intensa com esse cavaleiro, ela acaba derrotando ele e pegando, né, o dente de dragão que se encontrava com ele. Esse primeiro capítulo é realmente bem rápido, é só para introduzir ali os personagens e a motivação deles, né? Eles precisam de relíquias para fazer um certo tipo de ritual, que será explicado daqui a pouco. O capítulo 2, aparentemente eles entraram nessa caverna de cristal atrás das relíquias deixadas na morte de Andalus. Andalus é um rei dragão que existe aqui nessa HQ e que dizem que na profecia que o suspiro de um rei dragão pode afastar a maldição dos Undeads temporariamente, né? Então eles estão atrás das relíquias deixadas na morte dele, para poder fazer uma espécie de ritual para reviver o Rei Dragão e assim, né, afastar a maldição. Mas a Fira, né, como ela está cada vez mais avançando na maldição dos Hollows, ela está com sua perda de memória ainda pior, ou seja, ela já nem se lembra mais do porquê ela está fazendo aquilo, pra que serve o ritual. Então o Aldrich meio que relembra ela, né, meio que alertando ela que ela tá ficando cada vez mais se perdendo nessa maldição. E aí, né, nessa explicação ele meio que relembra ela, né, de um barão, um general que atuava junto com o grupo dela nas ordens dos cavaleiros, Karamas. Eu não sei se assim pronuncia, mas assim tá escrito aqui. Karamas era o famigerado pica grossa da parada. Ele aparentemente era um barão que comandavam as forças, né, dos guerreiros da cidade de Ishira contra os Undeads, né, assim, quando se iniciou a maldição. Então eles meio que lutavam contra os Undeads para poder afastar eles da cidade e manter os cidadãos, né, protegidos. E ele era um exemplo de guerreiro, né, ele lutava em todas as batalhas e era um líder, né, para os outros guerreiros, assim como para Fira. Então ele descobriu por meio de algumas pesquisas que o suspiro da morte de um rei dragão, eles chamam aqui de, eu não sei falar essa palavra muito bem, mas eles chamam de Irin, eu não sei muito bem, eu vou chamar Rei Dragão porque ele é um rei e ele é um dragão, enfim. E ele descobriu nessa pesquisa que na morte de um rei dragão, ele soltava um último suspiro e assim afastava a maldição dos Undeads. Então ele iria atrás desse rei dragão, ele conseguiu matar esse rei dragão, o Andalus, famigerado Andalus, e assim ele matou ele e realmente livrou a maldição temporariamente da cidade de Ishira. Ou seja, ele conseguiu fazer esse feito. Mas como é temporariamente, então a maldição depois de vários anos, ela tornou. Então Fira está indo meio que no mesmo destino, né, de tentar parar essa maldição de alguma forma, assim como o Karamas. E nesse capítulo 2 é
mais pra explicar também o porquê desse ritual, do porquê eles estão fazendo esse ritual, do porquê eles estão indo atrás disso, e pra mostrar que Fira, apesar de ter um objetivo, ela não tá muito bem pra poder finalizá-lo, né? E nesse capítulo ele também, né, mostra o quão foda a Fira é, né? Porque ela mata trocentas aranhas no estilo daquelas aranhas de Dark Souls 2 mesmo, daquelas grandonas, sozinha e ainda fazendo piadinha, ou seja, a bicha é cavala. Inclusive aparece um bichão de árvore parecendo o Groot, sei lá, não lembro de nenhum bicho parecido em Dark Souls, me lembra mais um bicho de Skyrim, mas que no final desse capítulo ela acaba sendo empalada pelo Groot. Enfim, no capítulo 3, Fira, com sua mente quase completamente deteriorada por conta da maldição, tem um flashback bem macabro, na verdade, onde ela está na sua casa com sua filha Elise, e a Elise está chamando Fira para ver alguma coisa lá fora. Então ela meio que fica chamando ela, e aí a Fira pergunta o que ela quer mostrar para ela, e a Elise fala que é para ela ir lá ver eles queimarem. E aí Elise, filha de Fira, começa a queimar junto com os aldeões da cidade. E aí a Fira acorda assustada, né, vendo que já está com suas memórias deterioradas, memórias alteradas por conta da maldição, e decide seguir caminho, né? E aí que você consegue ver que até os quadrinhos de Dark Souls são bem macabros, na verdade, né? Fira acorda do seu sonho macabro e vê que Aldrich não está lá com ela, né? Em conta dos detalhes que tem ali em volta, ela se convence de que ele foi raptado e decide seguir caminho, né, pelos rastros que foi deixado. Logo após atravessar a caverna de cristal e uma floresta, eles chegam a uma cidadela onde Aldrich aparentemente foi raptado. E nessa cidadela, ela acha Aldrich, onde ele está sendo feito de prisioneiro por um feiticeiro, que por uma breve fala ali, ele dá a entender de que ele é um dos aprendizes das bruxas de Ysalisk, ou seja, né, da bruxa lá de Dark Souls 1. É só uma menção, não passa mais disso. Mas enfim, esse feiticeiro aí não dura muito não. A Fira aparentemente gosta de decepar a cabeça da rapaziada. E aqui descobrimos que Karamas, o barão fodão, na verdade, ao matar o rei dragão Andalus, ele sim livrou a cidade de Ishra da maldição dos Undeads temporariamente, como também o último suspiro de Andalus amaldiçoou Karamas com o tormento eterno, assim queimando sua pele em fogo e transformando-o em um demônio, fazendo com que ele morra e assim renasça de novo para ter sua pele queimada novamente. E fique nesse ciclo de morte, dor, sofrimento, morte, dor e sofrimento. E renascendo, né, claro. E o único jeito de parar isso era a armadura com a pele do próprio dragão Andalus. O que ele fez, né, e assim ele conseguiu controlar a parte da morte. Mas a dor e o fato dele ter virado um demônio permanecem. Ele só não morre mais. E após uma intensa luta com Fira, a Fira utilizando uma das relíquias de Andalus que ela conseguiu do Cavaleiro do Dragão lá atrás, ela consegue matar o Karamas mesmo com a armadura de dragão e mesmo sendo um demônio fudido. Ou seja, a Fira, bicha, é cavala mesmo, ela decepa quem for, não interessa. Então ela consegue, né, matar Karamas pegando assim mais uma das relíquias de Andalus, ou seja, ela já tem todas as relíquias que ela precisa para fazer o ritual. E assim termina o capítulo 3. No capítulo 4, já com os itens do ritual, Fira e Aldrich se encaminham aonde a chama está se apagando, né? Ou seja, a era do fogo está acabando e a chama está se apagando, e é lá que será feito o ritual. E nesse caminho ela encontra um cavaleiro com a mesma armadura do grupo antigo que Fira participava, da mesma ordem que ela atuava, onde ela acreditava que todos estavam mortos por conta da guerra que houve contra os Undeads. Mas logo nos é dito que Fira matou toda a sua ordem e por conta da maldição ela apenas se esqueceu de seus pecados. E aquele cavaleiro, ainda um ser vivo, estava atrás de vingança. Ele queria matar quem matou toda a sua ordem e todos os cidadãos de Ishra, ou seja, ele queria matar a Fira, mas ele diz que ela já está morta, né? Ela já ficou amaldiçoada com a maldição dos Undeads, ou seja, ela já morreu e ela vai voltar se ela morrer de novo. Enfim, ela já está morta, não tem muito o que ele fazer. E conforme ele vai contando pra Fira os acontecimentos que ela não lembra mais, Fira vai se lembrando, né? Que enquanto ela era viva, ela mandou queimar milhares de cidadãos da cidade de Ishra. Cidadãos da cidade de Ishra. Queimar milhares de pessoas da cidade, milhares. Por não querer que a maldição se espalhasse para todos o resto da cidade. Ou seja, ela matava uns em prol de deixar outros vivos, sem misericórdia nenhuma, inclusive pessoas do seu próprio grupo, da sua própria ordem e a sua filha no processo. Por isso do pesadelo macabro lá atrás. Então, enquanto esse cavaleiro tá contando essas histórias pra Fira se lembrar, Aldrich tenta matar o cavaleiro da ordem, assim mostrando que ele estava por trás das falsas memórias de Fira. O real objetivo de Aldrich é sim realmente parar a maldição, assim como Fira, mas por não ser um cavaleiro e não ter essas forças para fazer tal ato sozinho, ele decidiu manipular a Fira, né, injetando falsas memórias na Fira e fazendo ela lembrar de ocasiões, né, para poder tentar motivar ela. Então ele meio que manipulou ela, fazendo ela acreditar que ao completar o ritual eles parariam a maldição dos Undeads, o que realmente aconteceria, mas que ela salvaria, não só salvaria a cidade de Ishra, como também os seus cavaleiros das ordens que ela participava. Ele fez acreditar
que ela salvaria todos eles. Como na verdade, enquanto ela era viva, ela já havia matado eles. Ela só não lembrava. Nos é revelado que esse ritual é para reviver o Andalus com o objetivo de matar ele novamente. Assim, né, parando a maldição novamente. Ou seja, fazer exatamente o que o Karamas havia feito anteriormente. Então, já com todos os itens do ritual, a Fira, né, depois de entender a situação ali que estava correndo, ela decide realmente completar esse objetivo, né, apesar dos apesares, para tentar, né, se redimir por alguma coisa que ela tenha feito anteriormente. Então eles vão até a chama com as relíquias para reviver Andalus. E eles conseguem reviver o Andalus. Então se inicia a batalha contra ele para tentar matar ele novamente, né? Que inclusive na batalha de Fira contra Andalus, ela faz uma coisa inacreditável, um ato até melhor do que a flechada lá no Calamity de Dark Souls 1. Ela joga a espada na asa do bicho, o bicho cai de maneira incrível. É uma parada inacreditável. Então, depois da luta, né, a Fira imobilizando o Andalus, o deixando apenas do golpe da morte, é um passo de concluir o seu objetivo. A Fira se vê pensando em pra que ela tá fazendo tudo aquilo, saca? Qual que é o motivo pra ela matar o Andalus novamente, saca? Ela vai matar um deus, uma criatura inacreditável, uma criatura magnífica, apenas pra ter mais alguns anos sem a maldição, sendo que a maldição voltaria a acontecer. Pra que todos voltassem a ser um ser vivo, já que temporariamente ainda sim. Mas mesmo ela voltando a ser um ser vivo, ela já não tem mais a sua ordem, o seu grupo, ela já não tem mais a sua família, ela já era vazia por conta da maldição e por conta das suas escolhas feitas enquanto ainda viva, ou seja, ela não tinha motivo para fazer aquilo tudo, ela estava sendo manipulada por Laudit. Então ela decide deixar Andalus viver e virar um Hollow por completo, o que por final das contas seria menos doloroso para ela, né? Ela não teria que lidar com tantas memórias e ela viraria somente mais um daqueles Hollow que a gente mata em um hit em Dark Souls. E é isso. Finaliza aqui, finaliza na Fira, né, vendo que toda essa trajetória que ela teve foi somente por conta de manipulação e por um objetivo que ela acreditava que poderia, né, salvar os seus companheiros de esquadrão e sua família, sendo que ela, quando viva, já havia matado eles, já havia condenado eles à morte, ou seja, não tinha salvação para eles. E que por conta da maldição de morrer e virar Hollow e assim perdendo sua humanidade, ela só havia esquecido do que ela tinha feito enquanto viva. Então ela só aceitou o destino dela, né, que seria inevitável no final das contas. E no final ela mata Aldrich. Que, enfim, né? Eu já devia ter morrido há muito tempo, vamos combinar, né? E assim, né? É uma história... É até interessante, saca? Ela não é de todo ruim, né? Eu talvez explicando aqui não tenha conseguido passar tudo que você consegue absorver dessa história, mas é uma história bem interessante, com uma reviravolta no final até impressionante, né? Você vê ela se pegando pensando, né? Que ela tá virando um Hollow, que isso não tem mais motivo pra ela, já que os objetivos dela foram deixados de lado, né? Ela não tem mais objetivo pra ficar viva, então ela só decide morrer mesmo, né? E perder a sanidade. É bem interessante, é uma história bem contada até. No final aqui, né, da história mostra as informações dos personagens, então mostra a informação da Fira, do Aldrich, do Andalus, do Karamas, mostra ali mais ou menos a ficha deles, né, e mostra algumas artes das capas dos outros volumes, inclusive tem umas bem bonitas aqui, né, outros volumes que com certeza eu não vou achar do valor que eu paguei esse, então, mas eu vou dar uma procurada, ver se eu acho. E o que eu tenho a falar dessa HQ é que ela tem uma arte bem bonita, na verdade, né, ela tem é gostosinho de se ler, né, os quadros são feitos de maneira bem interessante. Eu acho a arte decente e acho que ela funciona, apesar de eu não gostar muito desse estilo de arte, né, um pouco mais puxado por realismo ali, não sei dizer muito bem, mas eu não me agrada muito, mas eu consigo ver beleza nisso aqui, né? Eu não acho bonito, mas eu acho que tá muito bem feito, sabe? Eu acho que facilmente qualquer pessoa gostaria disso aqui. Eu não gostei muito, mas eu consigo ver que funciona, não tem nada do que se reclamar quanto a isso. E como você pode ter visto, a história não tem muita ligação com Dark Souls, né? Tem o Soler ali, é mencionada a bruxa de Yslis, mas não tem muita ligação, né? É uma história à parte, pode-se dizer assim. De Dark Souls não tem quase nada, na verdade. Só o mundo e mais ou menos só isso. Enfim, eu vou tentar ir atrás dos outros livros de Dark Souls, tem de Bloodborne também, de Elden Ring. Eu vou tentar dar uma pesquisada, ver se eu acho, pra tentar trazer algum vídeo sim, caso esse vídeo vá bem, né? É sobre um HQ de Dark Souls. Eu não espero que vá muito bem. Mas enfim, me diz o que você achou sobre o livro aí. Me diz o que você achou, se você compraria um livro dessa forma aqui. Eu comprei mais pra ter, né? Pra ter, porque eu gosto de ter as coisas, então eu comprei pra ter. Mas é isso. Muito obrigado por você ter me ouvido e assistido até aqui. Se você quiser me ajudar, se inscreve e deixa o like aí que vai ajudar bastante a dar uma crescida no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.